Você pode se sentar. Uma boa noite a todos. Eu me chamo Vitor. Sou um discípulo de Jesus, casado com a Marina. Muito obrigado. Nós somos pais do Bernardo, somos pais do Luca, somos pais da Maria Vitória. É sempre uma alegria estar aqui com vocês. Nesse último mês passado, completou 2 anos que nós estamos aqui em Porto Alegre, 2 anos que o Senhor nos moveu para cá, para esse novo tempo, para esse desafio nas nossas vidas. E geralmente dizem que os 2 primeiros anos de adaptação numa nova cidade, eles são os mais desafiadores. Então eu falei isso pela manhã, preciso reforçar isso agora, a nossa gratidão como família a toda essa igreja, porque esses 2 anos eles foram maravilhosos para nós. Foram 2 anos tranquilos, sem muita dificuldade de adaptação. E nós sabemos que isso aconteceu porque essa igreja é uma igreja maravilhosa. É uma igreja que nos acolheu, que nos amou, que nos adotou como filhos, que amou a mim, a minha esposa, os meus filhos, e nós somos gratos a vocês. E eu também não posso deixar de estender esse agradecimento à equipe pastoral dessa igreja, que desde a nossa chegada aqui foi a nossa família. A equipe pastoral dessa igreja é a nossa família aqui. E desde o início fomos muito bem recebidos, acolhidos, e até hoje assim nós nos sentimos amados por eles. Então, minha gratidão a toda a equipe pastoral dessa igreja. Quero dizer que a nossa família ama vocês e é um privilégio servir ao Senhor junto com vocês. Nós começamos na última semana uma campanha de jejum e de oração chamada O Amor. Se você esteve aqui na última semana, você ouviu o pastor Tércio falando sobre isso. Quero saber quem recebeu esse cartãozinho aqui do amor. Levanta a mão. Quase todo mundo. Alguém aqui que não recebeu o cartão O Amor? Levanta a mão, por gentileza. Aqui na frente temos algumas pessoas, ali no meio. Nós temos uma equipe que está de colete amarelo. Eles vão passar entregando esse cartão. É bem importante que todos vocês tenham esse cartão para esse tempo de campanha. Então, assim que os nossos servos de colete amarelo passarem pelos corredores, você levanta sua mão para que ele possa te entregar. Mas na última semana nós fomos ali encorajados a anotar nesse cartão o nome de 5 alvos de amor. Esse é o objetivo dessa campanha de jejum e de oração. São 21 dias de clamor para que o Senhor ele nos abençoe e que essas 5 pessoas que nós vamos colocar nesse cartão, elas possam conhecer a Jesus. Então não é uma campanha somente de oração e de jejum, mas também de ação. Porque essas 5 pessoas das quais você vai colocar o nome aqui, vai orar e jejuar, você vai precisar agir. Convidar ela para tomar um café, convidar ela para a sua célula, para a sua casa, para que você possa falar de Jesus para ela, orar para que o Senhor ele te dê oportunidades ali de ministrar na vida delas. Então é muito importante estarmos como igreja sintonizados nessa campanha de jejum e de oração. Nós começamos no último domingo, então se você por algum motivo perdeu essa informação, não esteve ou não entendeu, quero dizer que ainda dá tempo de você entrar nessa campanha a partir de amanhã. Você pode fazer os últimos 14 dias de jejum e de oração junto conosco. Nós queremos clamar ao Senhor por uma multiplicação de discípulos na nossa cidade, no nosso estado. E isso começa a partir da nossa vida, daquilo que colocamos diante do Senhor. Então esse é o grande objetivo dessa nossa campanha de 21 dias de jejum e oração. Você que está no Lidere, você já recebeu essa orientação, receberá outras vezes. Essa campanha também está servindo através desses nomes para que você possa orar pelas pessoas que você vai convidar para a sua célula. A partir do Lidere, nós teremos várias novas células que serão abertas. E o foco dessas novas células não será a gente colocar quem já é um discípulo de Jesus, mas nós clamarmos por pessoas que precisam conhecer o amor de Deus e conhecerão através dessa ferramenta.
Então, se você está no Lidere, esses 5 nomes são nomes que você vai orar, jejuar, e você irá convidar para essa nova célula que vai surgir a partir da nossa capacitação dos discípulos multiplicadores. Vou puxar um pouquinho mais para frente aqui para ficar um pouco mais perto de vocês. Agora sim. O Espírito Santo colocou no meu coração nessa semana para falar um pouco aqui sobre o jejum. Falando por mim, eu nunca entendi muito bem o jejum. Eu ouvia falar, já tinha lido na Bíblia, mas eu confesso que não era algo que era uma prática na minha vida. Embora eu seja filho de pastor, eu sou neto de pastor, ou seja, eu cresci num lar cristão, toda a minha infância e minha adolescência sendo levado pelos meus pais e avós para a igreja, mas não era muito falado sobre jejum, não era muito ensinado sobre o jejum. De uma forma até errônea, as pessoas elas acreditavam que o jejum era algo que nós não precisávamos falar porque era algo pessoal. Era algo que nós não podíamos ficar contando que estamos jejuando ou colocando orientações para o jejum. Mas embora a motivação ela não esteja errada, realmente o jejum é algo pessoal, mas nós precisamos ensinar e falar sobre o jejum. Eu desejo viver uma vida espiritual extraordinária na minha vida. E eu tenho aprendido que para viver essa vida espiritual extraordinária, eu preciso buscar a Deus de forma extraordinária. Eu sei que eu preciso de hábitos espirituais que eles vão muito além do que eu já estou acostumado. Muito além da oração e da palavra, que são essenciais, realmente a base da nossa fé. Mas se eu quero viver uma vida espiritual extraordinária, isso vai exigir de mim hábitos espirituais extraordinários. E o jejum, ele é um desses hábitos. E como nós começamos essa campanha de jejum e oração, veio no meu coração de falar sobre esse assunto. Não porque eu tenho grande conhecimento sobre esse assunto, eu não sou uma autoridade para falar sobre isso. Não tenho grande conhecimento. Faz pouco tempo que eu comecei a ler e estudar sobre o jejum bíblico. Mas o pouco que o Senhor já permitiu que eu conhecesse, entendesse, eu creio que posso compartilhar com vocês e através da palavra de Deus nós crescermos nessa área. Para você que quer se aprofundar, estudar mais, compreender mais sobre o jejum, eu quero indicar um livro para você. Esse sim vai te ajudar a responder talvez todas as suas respostas ou a maior parte delas. Esse livro se chama A Cultura do Jejum, do pastor que para mim é a maior autoridade nesse assunto do jejum no Brasil hoje. Ele há muitos anos, ele além de praticar o jejum, ele estuda o jejum junto com médicos especialistas nessa área. E esse livro abriu a minha mente, me permitiu compreender muito de como o jejum é uma bênção para as nossas vidas e ele é essencial para uma vida espiritual extraordinária. Então eu quero falar algumas verdades bíblicas para você hoje sobre o que aprendemos nas Escrituras sobre o jejum. Mas primeiro eu quero dizer o que não é jejum. Jejum não é nenhum tipo de sacrifício que fazemos a Deus. Quando nós fazemos um jejum e achamos que estamos entregando um sacrifício, nós estamos resgatando algo do Antigo Testamento que não é mais necessário. No Antigo Testamento eram necessários sacrifícios para perdão do pecado do povo. Mas a partir do Novo Testamento, da vinda de Jesus, Ele foi o nosso sacrifício perfeito. Ele é o sacrifício de uma vez por todas. Nós não precisamos mais oferecer sacrifícios a Deus. Então o teu jejum, ele não é um sacrifício. Obviamente, humanamente falando, ele é sacrificial. São coisas diferentes. Mas não é algo que entregamos a Deus esperando algo em troca. Não é o sacrifício que nos trará salvação ou qualquer meio de graça. Jejum, ele não é penitência. Então o jejum não pode ser visto como uma forma de você se punir por um pecado, por um erro, por ter caído. O jejum ele não serve para isso, embora quando caímos, quando pecamos, podemos jejuar, para que isso traga arrependimento e humilhação diante de Deus. Mas não que ele vai ser uma punição
para os seus pecados. Jejum não é dieta. Não podemos fazer jejum buscando emagrecer, ou ele não será um jejum espiritual. Jejum não é uma troca com o Senhor. Nós não podemos jejuar esperando que aquilo que pedimos acontecerá automaticamente, porque eu estou jejuando, então Deus é obrigado a me responder. Mas então, o que é jejum? Jejum nada mais é do que se abster de algo para ter algo melhor. Se abster de algo para ter algo melhor. No contexto bíblico, o jejum ele significa literalmente abstenção de alimentos. Então nós compreendemos a partir das Escrituras que jejum é se abster de alimentos para ter algo melhor. E o que é esse algo melhor? É o alimento espiritual. Nós, por um tempo, deixamos de alimentar a carne para alimentar o espírito. Por isso é tão importante, num período de jejum, você trocar o tempo em que você estaria se alimentando para você se alimentar da palavra. Porque é muito natural, na nossa correria do dia a dia, já nos falta tanto tempo. E quando temos 1 hora a mais do nosso almoço, da nossa janta, porque não vamos comer, não vamos almoçar e fazemos outras coisas para o dia ser mais produtivo. Mas se fizermos isso, nós estamos apenas passando fome. Não é o jejum bíblico. O jejum bíblico nós trocamos esse alimento físico pelo alimento espiritual. Esse jejum ele deve trazer no nosso coração um quebrantamento e humilhação diante do Senhor. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Daniel, capítulo 10. Vamos ler alguns versículos desse capítulo que nos ajudam a compreender como o jejum foi uma ferramenta poderosa na vida de Daniel, para que ele pudesse viver uma vida espiritual extraordinária. Você pode abrir em Daniel, capítulo 10. E a palavra de Deus diz assim: no 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, Daniel, chamado Beltesazar, recebeu uma revelação. A mensagem era verdadeira e falava de uma grande guerra espiritual. E numa visão veio-lhe o entendimento dessa mensagem. Naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando. Não comi nada saboroso, carne e vinho eu nem provei. E não usei nenhuma fragrância perfumada, até que se passaram as 3 semanas. Agora nós pularemos alguns versículos que vão falar especificamente dessa visão que Daniel teve. Por ser uma visão escatológica, profética, nós precisaríamos de muito tempo para falar e explicar sobre ela e não é o nosso foco. Então vamos falar especificamente sobre a reação de Daniel e sobre o que isso gerou na vida dele. Já no verso 8, após explicar essa visão, ele diz assim: assim que fiquei sozinho, olhando para aquela grande visão, fiquei sem forças, muito pálido e quase desfaleci. Então eu ouvi falando e ao ouvi-lo, caí prostrado, rosto em terra e perdi os sentidos. Em seguida a mão de alguém tocou em mim e me pôs sobre as minhas mãos e os meus joelhos vacilantes. E ele disse: Daniel, você é muito amado. Preste bem atenção ao que eu vou lhe falar. Levante-se, pois fui enviado a você. Perdão. Quando ele me disse isso, pus-me de pé, tremendo. E ele prosseguiu: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, as suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Agora pulamos para o verso 15. Enquanto ele me dizia isso, prostrei-me rosto em terra, sem conseguir falar. Então um ser que parece um homem tocou nos meus lábios e eu abri a minha boca e comecei a falar. Eu disse àquele que estava em pé diante de mim: eu estou angustiado por causa dessa visão, eu quase desfaleço. Como posso eu, teu servo, conversar contigo, meu Senhor? Minhas forças se foram e mal posso respirar.
O ser que parecia homem tocou em mim outra vez e me deu forças. Ele me disse: não tenha medo, você que é muito amado, que a paz esteja com você. Seja forte, seja forte. Ditas essas palavras, senti-me fortalecido e disse: fala, meu Senhor, visto que me deste forças. Esse não é um capítulo tão simples de entender quando nós queremos compreender as visões que Daniel teve, mas existem princípios e valores simples e fáceis de entender nesse capítulo, assim como em todo o livro de Daniel, sobre uma busca extraordinária pela presença de Deus. Basicamente, a visão que Daniel tinha tido aqui era sobre o seu povo, o povo hebreu, o povo judeu. E basicamente era sobre o sofrimento que esse povo ainda passaria. Eles já estavam sofrendo, mas eles passariam por ainda mais sofrimentos. O contexto desse livro de Daniel, ele acontece em um período de exílio. O rei Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, ele conseguiu dominar e conseguiu vencer o reino de Judá. E a partir daí ele levou alguns prisioneiros como exilados para a Babilônia, para que pudessem servir ao rei. Daniel foi um desses jovens que foi levado como exilado para a Babilônia. Daniel é um dos maiores exemplos que nós temos nas Escrituras de oração. Desde o início do livro nós vemos que Daniel não negociava o seu princípio de buscar a presença de Deus de forma extraordinária. Daniel ele se manteve fiel mesmo em meio a governos ímpios, e isso fez com que o Senhor o abençoasse ali. Daniel ele serviu ao rei Nabucodonosor, depois ele serviu ao rei Dario, reis que não temiam a Deus, reis que não seguiam a tradição do seu povo, mas ele honrou e respeitou os seus líderes, mas ainda assim nunca abriu mão dos seus valores e princípios. Eu quero fazer um parênteses aqui, que eu creio ser importante para a nossa vida. Uma das lições que Daniel nos ensina no seu livro é que, independente da liderança que o Senhor coloca sobre a nossa vida, nós precisamos respeitar, nós precisamos honrar, precisamos orar por ela e precisamos nos manter firmes nos nossos princípios. Seja a liderança no seu condomínio, um síndico, seja no seu trabalho, seu chefe, seja na nação, seja na nossa cidade, no nosso estado. O livro de Daniel nos ensina que Deus ele é soberano sobre governos e sobre governantes. O Senhor permitiu com que Nabucodonosor tomasse o reino de Judá e exilasse aquele povo. Você pode pensar, como é que Deus permitiu que isso acontecesse? Era o povo de Deus. Como é que ele permitiu que um rei ímpio governasse sobre o povo de Deus? Deus ele não perdeu o controle e o governo sobre as nações, sobre os governos e sobre os governantes. Então talvez você que às vezes perde as suas esperanças por causa de uma política, por causa de alguém que irá governar, que é ímpio, que você não concorda, deixa eu te falar, essa não é a visão bíblica. O que a Bíblia nos ensina é que toda autoridade ela é colocada por Deus lá, para o bem ou para o mal. Deus coloca maus líderes também sobre o povo, para que o povo aprenda. E nesse momento o nosso papel é de respeitar, honrar, orar, mas não abrir mão dos nossos princípios, assim como Daniel ele fez. Nós amamos nosso país, nós amamos a nossa cidade, o nosso estado, mas precisamos entender que aqui não é a nossa pátria. Eu imagino que o nosso pastor Raul, da nossa equipe, a Claudinha, ficam tristes ao ver o que está acontecendo na Venezuela. Obviamente, como venezuelanos, uma tristeza deve tomar conta do coração, mas isso em nada pode abalar a esperança que eles têm. Porque a verdadeira pátria deles não é a Venezuela. A nossa verdadeira pátria não é o Brasil. E não sou eu que estou dizendo isso. Filipenses capítulo 3, verso 20, diz que a nossa cidadania, ela está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa cidadania é no céu.
A nossa pátria é no céu. Devemos amar aonde o Senhor nos colocou, devemos fazer nossa parte, devemos votar com sabedoria, mas independente de quem ganha, Deus ele continua sendo soberano sobre a nossa nação e sobre os nossos governantes. Fechando esse parênteses que eu abri, a história de Daniel se passa nesse contexto de exílio. Não era um contexto fácil, não era um contexto simples de entender, mas Daniel ele foi fiel a Deus. Independente do rei que passou por lá, ele se manteve fiel aos princípios que o Senhor tinha colocado para ele. Em nenhum momento ele vacilou na sua fé. E essa vida de Daniel nos ensina alguns princípios sobre uma vida espiritual extraordinária. O primeiro princípio é que hábitos espirituais extraordinários são necessários na nossa vida, se você quer viver uma vida espiritual extraordinária. Nós precisamos ir além daquilo que é apenas o básico, apenas a obrigação. Daniel ele teve uma visão aqui. Essa visão tira todas as suas forças, quebra completamente o seu corpo, e no versículo 3 diz que ele não comeu nada saboroso, não comeu carne e vinho, não usou fragrância perfumada. Foram 21 dias de jejum e oração que Daniel fez. Por que Daniel fez isso? Por que Daniel se preocupou em fazer 21 dias, 3 semanas de jejum e oração após aquela visão? Essa atitude de Daniel nos mostra algumas verdades. A primeira é que ele fez isso porque o jejum era um hábito na vida de Daniel. Não foi uma novidade isso ter acontecido. Se você ler o livro de Daniel, já no capítulo 1, assim que ele é levado em exílio para a Babilônia, ele chega na prisão onde ele é colocado e o rei dá uma ordem. Todos aqueles jovens exilados deveriam ser alimentados do bom e do melhor para que eles ficassem fortes e servissem ao rei. Mas Daniel diz: eu não vou fazer isso. Eu vou fazer jejum e vou orar. Daniel, ele tinha esse hábito, era uma clareza de que nesses momentos ele precisava jejuar. E se talvez você está pensando agora, mas como assim Daniel jejuou? Você só diz que ele se absteve de alimentos saborosos. O jejum na Bíblia, ele não é unicamente a abstenção completa de alimento. Isso é importante nós compreendermos. Existem 3 tipos principais de jejum, 4 na verdade, mas um nós nem chamamos de jejum. O primeiro é o jejum total. O jejum total nós vemos nas Escrituras em Esther capítulo 4, quando Esther ela precisa chegar para o rei, interceder pelo seu povo diante do rei, ela faz um jejum total. Isso significa que nem água Esther tomou. Existe também o jejum total com água. Esse jejum com água é o jejum que Jesus fez em Mateus capítulo 4, quando ele foi levado pelo Espírito para ser tentado. Jesus ele faz um jejum ali de 40 dias somente na água. Tem um terceiro tipo de jejum que encontramos nas Escrituras, que é o jejum parcial, que é esse que encontramos, por exemplo, no livro de Daniel. É o jejum que encontramos Daniel fazendo mais de uma vez na sua vida. O jejum onde você se abstém de determinados alimentos e troca por outros. Geralmente você retira todas as comidas especiais, saborosas e mantém uma dieta para sobrevivência e não pelo gosto de comer. Todos esses são jejuns aceitos por Deus. No seu coração você pensou, mas esse jejum aí, ele continua comendo algumas coisas, nem deve valer. Então fala isso para o anjo, que respondeu Daniel, falou assim, eu ouvi a tua oração. Foi a forma de jejum que Daniel fez. E tem um quarto tipo de jejum, que eu também não chamei de jejum, eu chamei de abster-se de outras coisas, porque realmente o termo jejum na Bíblia, ele é explicitamente sobre abstenção de alimento. Mas até aqui em Daniel nós encontramos esse exemplo de se abster de outras coisas nesse tempo de oração e jejum.
Aqui a Bíblia diz que Daniel ele não usou fragrância perfumada, no verso 3. Significa que podemos ir incluir no nosso jejum outras coisas além do alimento. Porém, aqui eu quero fazer uma observação, que é algo que o Luciano Subirá fala naquele livro que eu compartilhei com vocês. Ele acredita, e eu confesso que também acredito nisso, que esse jejum, ou se abster de outras coisas que não são alimento, eles devem ser complemento e não substitutivo. Ou seja, eu num tempo de jejum e oração, onde eu me abstenho total, parcial de alimentos, e eu incluo outras coisas que também me abençoarão. Então, compartilhando algo bem pessoal da minha vida, toda vez que eu faço um tempo de jejum e oração, eu também faço um jejum, me abstenho de redes sociais e de notícias. Eu não acesso nenhum tipo de rede social, não acesso nenhum portal de notícias, não assisto nada. Por quê? Porque um dos propósitos, quando eu faço o jejum, é que eu tenha mais tempo e foco para poder buscar a presença de Deus, poder me alimentar da palavra de Deus. Então, tudo aquilo que drena o meu tempo durante o dia, e essas são coisas que drenam o nosso tempo e a nossa mente, eu tiro também, para que eu possa focar na palavra de Deus, focar na busca em oração, e isso é sempre uma bênção, é uma desintoxicação maravilhosa, mas não que esse seja o único jejum que eu esteja fazendo. Eu geralmente uso como complemento. Então essa foi a primeira verdade. Daniel, ele tinha esse hábito de orar. A segunda verdade é que Daniel fez isso porque ele respondia aos desafios da sua vida com jejum e oração. Como eu falei lá no capítulo 1, ele talvez viveu o maior desafio da sua vida. Ser tirado do seu povo, da sua terra, levado para uma terra de um povo ímpio que não temia a Deus, para ser um servo lá, ele jejua e ora. Em Daniel 10, ele tem uma visão que drena todas as suas forças e energias, ele jejua e ora. Daniel, ele respondia aos desafios da vida dele com jejum e com oração. E fica uma pergunta para nós: como nós estamos respondendo aos desafios da nossa vida? Como nós respondemos quando algo difícil acontece? Como nós respondemos quando chega uma crise na nossa vida? Quando chega um tempo de aflição? Isso nos abate, tira as nossas esperanças. Nós questionamos a Deus. Ou isso faz com que nós entremos em batalha através do jejum e da oração? Daniel nos ensina que em meio aos desafios, a melhor resposta é jejuar e orar. Porque é isso que permite a ele viver uma vida espiritual extraordinária. E a terceira verdade que fica claro aqui do porquê Daniel ele jejuava, é que ele jejuava para viver experiências sobrenaturais com o Senhor. Porque Daniel ele não jejuava por causa das visões, mas ele tinha visões por causa do seu jejum e da sua oração. A sua busca pela presença de Deus o levava a ter experiências extraordinárias com Deus. Daniel, em meio a um dos outros grandes desafios que ele teve, quando o rei ele decretou que era proibido orar para qualquer outro Deus que não fosse o rei. Quem fizesse isso seria lançado numa cova com leões famintos para ser morto. Daniel, ele faz o quê? Ele permanece na sua busca pelo Senhor. A Bíblia diz que ele continuou orando 3 vezes ao dia. E essa oração de Daniel não era aquela oração para tomar café, almoçar e jantar. Daniel, ele investia tempo em oração na presença de Deus 3 vezes ao dia. Isso fez com que ele fosse lançado na cova dos leões. Mas porque ele foi lançado naquela cova, Daniel ele viu anjos fechando a boca de leões enquanto ele estava lá. Essa experiência sobrenatural e extraordinária, ela foi vivida por Daniel, porque ele buscava a Deus. Talvez você desanime em alguns momentos na sua caminhada com Jesus, porque você não vive tantas coisas extraordinárias assim como você achou que viveria.
Você vê outras pessoas contando testemunhos, você pensa, por que eu não vivo isso? Mas talvez você está esperando com que coisas extraordinárias aconteçam, para que aí então você viva uma vida espiritual extraordinária de busca pelo Senhor. Quando na verdade é essa busca, é buscar a presença do Senhor de forma extraordinária, que fará com que você viva milagres. Nós estamos em uma campanha de 21 dias de jejum e oração por multiplicação de discípulos. Por mais discípulos de Jesus chegando. Pelo quebrantamento do nosso estado. Para que possamos alcançar os perdidos. Se como igreja, se juntos nós jejuarmos e orarmos, o Senhor Ele fará algo sobrenatural. Porque existe um outro tipo de jejum que tem nas Escrituras, que eu não mencionei ali, que é o jejum coletivo. O jejum coletivo é um jejum que ele é convocado em determinados períodos ali das Escrituras de desafios, onde todo o povo junto jejuava e orava, e o Senhor respondia. Eu creio que se consagrarmos as nossas vidas, jejuarmos e orarmos por esses motivos, o Senhor irá nos visitar. E esses milagres irão acontecer. O meu avô era um pastor assembleano. Ele faleceu tem 12 anos. Era um grande homem de Deus. Ele era um avivalista. Foi um dos homens, inclusive, que eu creio que participou das sementes que foram lançadas no estado do Rio Grande do Sul. Embora todo o ministério dele foi em Maringá, em Curitiba, mas por um período ali curto. Ele veio para Osório, porque ele tinha um outro trabalho, ele era biocupacional. E em Osório ele auxiliou numa igreja lá, e essa igreja viveu um grande despertamento espiritual. E o meu avô orava e clamava pela salvação desse estado, desde a década de 70, 80. Hoje ele não está mais aqui. Não tinha nem ideia de que um dia eu viria para cá. Mas eu creio que o Senhor tem nos permitido colher frutos que esses homens de Deus, há séculos atrás, já estão plantando no nosso estado. O meu avô, quando ele tinha 19 anos, ele teve uma tuberculose. Numa época em que a tuberculose praticamente levava quase todos à morte. E essa tuberculose começou a tomar conta dos 2 pulmões do meu avô. Ele já estava quase falecendo aos 19 anos. Quando a igreja dele em Maringá, ele era líder de jovens, os jovens convocaram uma semana de jejum e oração pela vida do meu avô. Foi uma semana jejuando e orando pela salvação, pela cura dele. Quando meu avô ele estava indo para Curitiba, no dia da sua partida, aqueles jovens se reuniram para se despedir dele, nem sabiam se o veriam de novo. E eles começam a orar e interceder pela saúde do meu avô, pela cura dele, fechando aquele tempo de jejum e de oração. E no meio daquela oração, o pastor daquela igreja, ele diz assim, podem parar de orar. Todo mundo, podem parar de orar. Eu acabei de ver um homem de branco. Ele entrou aqui e ele deu 2 pulmões novos para o Silas. A oração já foi atendida. O jejum e a oração já foram atendidos pelo Senhor. O meu avô ele foi para Curitiba, para aquela consulta. Fez todos os exames. O médico olhou e disse assim, não é possível que são os mesmos pulmões. Você tem 2 pulmões novos. E o meu avô, em Maringá, depois que ele iniciou o seu ministério, ele era um pregador em praças públicas. E ele pregava nas praças públicas, o meu pai, ele tocava piano, fazia o louvor nas praças, e o meu avô fazia questão de pregar sem microfone, porque ele dava testemunho. Eu prego sem microfone, porque um dia o Senhor me deu 2 pulmões novos, e isso foi através do jejum e da oração daquela igreja, do povo de Deus reunido e clamando, Ele responde. O Senhor, Ele é poderoso. Quando nós o buscamos de maneira extraordinária, Ele nos dá respostas extraordinárias. Quando a igreja de Jesus se une em oração, milagres acontecem. O segundo princípio que aprendemos com Daniel aqui é a ter uma compaixão extraordinária. Daniel ele tinha tido uma visão do futuro, de sofrimento do seu povo.
E no verso 2 diz que naquela ocasião eu, Daniel, passei 3 semanas chorando. Daniel, ele chora pelo seu povo, por saber que o seu povo sofreria ainda mais do que já estava sofrendo. Isso mostra uma compaixão extraordinária de Daniel pelo seu povo. E essa compaixão dele, esse sofrimento, esse choro, eram por 2 principais motivos. Primeiro, porque ele estava vendo que o seu povo, sofrendo, estava esquecendo de Deus, estava se afastando de Deus. Ele, naquela visão, viu que o seu povo se afastaria ainda mais de Deus. Muitos nem iriam querer voltar mais para o seu povo. Aqueles que voltaram não tinham forças para reconstruir as cidades que tinham sido destruídas. E isso faz com que Daniel chore. Ele chorou pelo seu povo. E quando eu estava lendo isso, o Espírito Santo perguntou para mim: você tem compaixão pelo seu povo? Você tem compaixão pelas pessoas da tua terra, a ponto de chorar e jejuar pela alma delas? Você tem amado esse povo a ponto disso doer, de se tornar um intercessor por essas pessoas que carregam o fardo delas? Isso é o que Daniel fez aqui por causa da sua compaixão. Não há como nós vivermos uma vida espiritual extraordinária se não tivermos uma compaixão extraordinária por aqueles que estão perdidos e estão morrendo sem Jesus. Uma frase que ficou muito conhecida séculos, décadas atrás, é que precisamos ter paixão por almas. Talvez você nunca ouviu falar isso, realmente é um termo que não se usa muito mais. Mas nos grandes avivamentos, esse era um termo muito conhecido. Se falava muito sobre a paixão pelas almas, de como ter paixão pelas almas era importante para que um grande avivamento genuíno viesse naquela terra. Paixão por almas nada mais é do que você amar uma pessoa que está perdido sem Cristo, a tal ponto de você chorar por ela, a tal ponto do seu coração doer por ela. Porque não existe avivamento só no meio dos crentes. Não existe avivamento que vem e que só faz com que nós fiquemos mais unidos e avivados. Todo verdadeiro avivamento, ele sai. Ele vai além das 4 paredes. Ele traz salvação para as pessoas que estão à volta e perdidos. Essa é uma das marcas de um verdadeiro avivamento. Por isso, alguns avivalistas disseram, como John Wesley, que não temos nada a fazer, nada mais a fazer, senão ganhar almas. E ele diz: gastem e sejam gastos nessa obra de ganhar almas. É isso que temos falado desde o início desse ano, dessa série. Precisamos gastar as nossas vidas para ganhar almas. Não importa qual a sua profissão, onde Deus te colocou. Charles Finney, um dos maiores avivalistas que já existiram, diz: não pode haver maior prazer neste mundo do que tirar almas do fogo e trazê-las a Cristo. O maior prazer da sua vida tem que ser conduzir alguém que não conhecia Jesus para a luz, para Cristo, e ver essa alma sendo resgatada do fogo. Isso é ter uma compaixão extraordinária. O maior avivalista que já existiu, creio eu, que foi o apóstolo Paulo. Ele diz em Romanos 9:3: eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor dos meus irmãos, os de minha raça. O que Paulo está dizendo assim: eu estou triste por ver o meu povo sem Cristo, sem salvação. Se eu pudesse, eu perderia a minha própria salvação, seria separado de Cristo, para que eles pudessem conhecer Jesus. Olha o sofrimento no coração de Paulo por esses que estão perdidos. Desde o início da série, de casa em casa, depois do Lidere, nós temos falado sobre a nossa missão de fazer discípulos. Precisamos fazer discípulos, mas isso só irá fazer algum sentido se você amar essas pessoas que estão perdidas. Se você tiver uma compaixão extraordinária por elas, que a tua alma chore pela alma delas,
que cada nome que você colocar nesse cartão aqui, faça você jejuar e orar, para que ele venha a Cristo, mas chorando pela alma dessas pessoas, porque estão sem Cristo, e sem Cristo elas estão condenadas. Não importa o quão boas elas sejam aqui na terra. Se você conhece uma pessoa que não conhece Jesus, mas que é uma pessoa extremamente boa, só faz aquilo que é bom, não faz mal a ninguém, e você diz assim, não, mas essa pessoa só falta Jesus. Deixa eu te falar, a única coisa que ela precisa é o que está faltando. Não são as nossas obras, aquilo que fazemos que nos salva, é Jesus. Ele é o único caminho. E se você conhece esse caminho, e você conhece essas pessoas, é nosso dever apresentá-los a elas. Precisamos ter compaixão por essas almas. O terceiro e último princípio que aprendemos com Daniel aqui nesse texto, é que quando vivemos uma vida espiritual extraordinária, nós recebemos um toque extraordinário dos céus. Um toque dos céus nos alcançam quando nós mais precisamos. O versículo 10 diz que a mão de alguém, e aqui era um anjo que tocou Daniel, a mão de alguém tocou em mim e me pôs sobre minhas mãos e os meus joelhos vacilantes. Quando buscamos a Deus de forma extraordinária, esse toque nos alcança. Daniel estava fraco, sem forças nem para ficar de joelhos. E esse toque coloca ele de joelhos. Esse toque diz, Daniel, eu te fortaleço, Daniel. E algumas verdades que nós encontramos nesse texto sobre esse toque dos céus. Primeiro, que esse toque dos céus, ele nos sustenta. O verso 10 vai dizer que Daniel estava lá no chão, sem forças, e esse toque coloca ele de joelhos e sobre suas mãos. No momento em que você está quebrado, no momento que você não tem forças nem para ficar de joelhos, somente esse toque divino, esse toque extraordinário do céu te sustenta. E para isso nós precisamos buscar de forma extraordinária. Versículo 8 diz que ele estava olhando para aquela visão, ficou sem forças, que ele quase desfaleceu. Quantas vezes na nossa vida ficamos sem forças? Quantas vezes quase desfalecemos diante de desafios, de notícias ruins, de angústias, de crises? Nesse momento, é quando mais nós precisamos de um toque do céu para nos sustentar. A segunda verdade é que esse toque revela a nossa identidade. O versículo 11 vai dizer a primeira coisa que esse anjo diz para Daniel. Ele toca, Daniel fica de joelhos, e a primeira coisa que ele diz é, Daniel, você é muito amado. Você é muito amado. Quando nós recebemos um toque extraordinário dos céus, a nossa identidade ela é revelada. Nós descobrimos quem nós somos em Deus. Se você tem vivido tempos em que não se sente amado, nem mesmo por Deus, o que está faltando é um toque dos céus para revelar a sua identidade. Não importa aquilo que você fez, não importa aquilo que você faz, o que importa é que quando esse toque extraordinário ele nos alcança, nós nos lembramos que somos amados por Deus. Porque quando nós buscamos a Ele de forma extraordinária, é assim que Ele nos recebe, dizendo, você é muito amado, você é muito amada. E a terceira verdade sobre esse toque divino, é que esse toque nos põe de pé. Perceba que primeiro esse toque colocou Daniel de joelhos. Depois esse toque disse uma verdade para ele, revelou a sua identidade, mas não parou por aí. Daniel foi posto de pé, ele não ficou de joelhos, porque diz a partir do verso 18 que esse homem tocou nele outra vez, e então ele disse, Daniel, não tenha medo, você que é muito amado,
Que a paz seja com você, Daniel. Seja forte, seja forte. Ditas essas palavras, Daniel diz que ele se sentiu fortalecido. E ele respondeu: fala, meu Senhor, visto que me destes forças. O toque dos céus primeiro colocou Daniel de joelhos, mas ele não ficou só de joelhos. Ele levantou e ele disse: fala, Senhor, pois me destes força. Fala, Senhor, estou fortalecido. Esse toque me fortaleceu, esse toque me pôs de pé. Eu quero ouvir o que o Senhor tem para mim. Eu quero parar de viver uma vida medíocre, apenas na média, buscando apenas o básico do que Deus tem para mim. Ele tem algo extraordinário e é isso que eu quero. Mas eu sei que para isso eu preciso buscar a presença de Deus de forma extraordinária. Eu sei que o jejum nos permite viver essa experiência. Eu quero dizer para você que está em jejum durante esse tempo: o Senhor é a sua força. O Senhor irá te renovar. Quando for necessário, o toque do Senhor, o toque dos céus te alcançará, te colocará de joelhos, te revelará a tua identidade e te colocará em pé. Você estará em pé, fortalecido, mesmo sem alimento, porque o toque dos céus é que vai te sustentar. O jejum, ele não muda a Deus, não muda os planos e os propósitos de Deus, mas o jejum, ele nos muda. O jejum, ele nos quebranta, ele nos humilha, nos permite ser moldados pelo Espírito Santo. Talvez o Senhor não vai responder da forma como você queria o seu tempo de jejum e oração. Mas o importante é que você foi moldado e transformado nesse tempo de jejum e de oração. Talvez o meu avô poderia não ter sido curado naquela oração. Talvez ele poderia ter ido para Curitiba e não voltado. Mas aquela igreja que se reuniu, jejuou e orou teria sido transformada, teria sido impactada, porque o maior milagre que pode acontecer, ele não é físico, o maior milagre é espiritual, é a transformação do Espírito Santo nas nossas vidas. E isso acontece quando nós jejuamos e oramos. Isso acontece quando nós nos rendemos ao Senhor e o buscamos de forma extraordinária. Talvez você possa estar pensando: mas é obrigatório eu jejuar? Não posso só orar? Quero te dizer que a Bíblia em nenhum momento, no Novo Testamento, fala sobre uma obrigatoriedade de jejuarmos. É um privilégio, é uma busca extraordinária. Mas se você me perguntar: é possível alguém viver uma vida inteira sem jejuar e ser salvo? Eu te diria que sim. Biblicamente só existe um requisito para ser salvo: confessar que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida com os seus lábios, orar para que Ele possa morar e habitar no seu coração, entregar sua vida para Ele. Não fala sobre jejum. Então sim, é possível viver uma vida inteira sem jejuar uma única vez e ser salvo. Mas se você me perguntar: é possível viver uma vida sobrenatural espiritualmente? É possível experimentar algo extraordinário do Senhor na minha vida sem eu jejuar? Eu vou te dizer: eu nunca vi. É muito difícil. As Escrituras nos mostram isso, a história nos mostra isso. Quando você lê a história dos grandes homens e mulheres de Deus, avivalistas que fizeram a diferença nesse mundo, o jejum e oração estavam presentes nas suas vidas. Se você quer viver uma vida espiritual extraordinária, você precisa buscar ao Senhor de forma extraordinária. Quero concluir com o verso 12, dizendo que o Senhor ouve o nosso clamor. O Senhor, Ele responde o nosso jejum e a nossa oração, quando nós fazemos isso com humilhação e com o coração quebrantado. A palavra de Deus diz que um coração quebrantado e contrito o Senhor não rejeita. Quando fazemos isso com o coração quebrantado, o Senhor nos responde. No verso 12,
esse anjo, ele disse para Daniel: não tenha medo, Daniel, porque desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, as suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Ei, você que começou um jejum e oração nessa semana, eu quero te dizer: desde o primeiro dia, o Senhor está ouvindo a sua oração. Desde o primeiro dia, o Senhor te visitou, Ele te conhece. Desde o primeiro dia, Ele está preparando uma resposta para você. Desde o primeiro dia. Ele não nos deixa esperando. No momento certo, a resposta dele vem. E quando clamamos juntos por um quebrantamento do nosso povo, por uma multiplicação de discípulos nessa terra, quando nós clamamos por mais dele aqui, ele nos ouve, ele trará a resposta, ele já está trazendo. Eu creio que o Senhor já está trazendo a resposta do que estamos clamando. Eu creio que esses 21 dias de oração e jejum, por uma multiplicação de discípulos, já está sendo respondida pelo Senhor. Por mais que para nós hoje pareça uma nuvem pequena, do tamanho da mão de um homem, nós podemos olhar para essa nuvem e saber que Ele está trazendo a resposta. O profeta Elias, quando ele estava clamando por chuvas, ele pela fé pede para o seu servo: vai até o mar e vê se o céu está dando algum sinal de que cairá chuva. Esse servo vai, e quando ele volta ele diz: não há nenhum sinal. Elias pela fé diz: vai de novo. Ele vai pela segunda vez e volta e diz: não vi nenhum sinal. E Elias fala: vai de novo e de novo. E ele foi 7 vezes. E na 7ª vez, a palavra de Deus nos diz que ele viu uma nuvem tão pequena quanto a mão do homem que estava se levantando no mar. Elias naquele momento teve certeza, a chuva viria. Não importava o tamanho da nuvem, o que importava era o tamanho do Deus que ele conhecia. Podemos ver uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem sobre o estado do Rio Grande do Sul, mas pela fé nós declaramos que a colheita será enorme. Pela fé nós declaramos que os campos estão brancos, a colheita será grande. Eu creio que essa nuvem pequena, diante do tamanho do nosso estado e de todos os desafios que ele vive, eu creio que já é a resposta do Senhor. Tem uma música que eu tenho ouvido nos últimos dias, que fala sobre olhar pela fé para essa pequena nuvem. Essa música diz: tem algo novo chegando. E toda vez que eu ouço essa música, o Espírito Santo ministra ao meu coração: tem algo novo chegando. Eu tenho algo novo para o Rio Grande do Sul. Eu tenho algo novo para Porto Alegre. Há algo novo chegando. E essa música, ela é uma profecia para os nossos dias. Ela diz: há um avivamento bem aqui e agora. Algo realmente maravilhoso está acontecendo. Eu posso ver uma nuvem, parece que o avivamento está vindo para nós. Eu posso ver uma pequena nuvem, mas eu vejo que salvação está vindo para nós. Eu posso ver uma pequena nuvem, mas eu posso ver que a provisão do Senhor está vindo para nós. É uma pequena nuvem, mas eu vejo que cura está vindo para nós. É uma pequena nuvem, mas a alegria do Senhor está vindo para nós. E eu quero acrescentar as minhas palavras aqui. Eu vejo uma pequena nuvem, mas eu vejo através dela o avivamento do Senhor vindo para o Rio Grande do Sul. É uma pequena nuvem, mas eu vejo uma grande multiplicação, uma multidão de discípulos sendo trazidas para Jesus. Eu vejo uma pequena nuvem, mas eu vejo a restauração dessa cidade acontecendo no nome de Jesus. Algo novo do Senhor para a igreja dele. Precisamos buscar sua presença de forma extraordinária. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, clamar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, eu, o Senhor dos céus, ouvirei o seu clamor. Eu os visitarei, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Aleluia.
O Senhor, Ele é poderoso. Nós cremos que Ele é um Deus extraordinário. Queridos, não podemos mais nos contentar com uma busca na média. Deus tem algo extraordinário para as nossas vidas. Deus tem algo extraordinário para a nossa igreja. Precisamos buscar de forma extraordinária. Quero orar com você nessa noite. Primeiro, quero dar oportunidade para você que nunca fez uma oração, entregando a sua vida para Jesus. Porque tudo isso que eu falei hoje começa em um dia. O dia em que você entrega a sua vida para Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você que está aqui pela primeira vez hoje, você que talvez já esteja vindo aqui há algum tempo, mas você nunca fez essa oração. Deixa eu te dizer, se você está sentindo algo diferente, um toque diferente, se você está sentindo algo que você não sabe explicar ainda, deixa eu te dizer, esse é o Espírito Santo de Deus tocando em você, dizendo: abra o seu coração, eu quero entrar na sua vida. Jesus quer fazer morada em você, e a única coisa que você precisa fazer é orar, entregar a sua vida a Ele. E quando você faz essa oração, você recebe pelo menos 3 presentes. O primeiro presente é o perdão de todos os seus pecados. Não importa o que você já fez, não importa o que você esteja fazendo até antes de vir para cá, o sangue de Jesus é poderoso para perdoar todos os seus pecados. Esse é o primeiro presente que você recebe. O segundo presente é o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz em Efésios 1 que quando o Espírito Santo ele entra na nossa vida, ele nos sela, ele nos marca como propriedade de Jesus. E nós recebemos este Espírito Santo quando fazemos essa oração. E o terceiro presente é a vida eterna. Quando nós fazemos essa oração de entrega, nós recebemos o privilégio de passar a nossa eternidade com Jesus. Recebemos esse presente da vida eterna. Quero convidar toda a igreja agora a se colocar em pé. E em intercessão por esse tempo, por essa oração. Se você quer fazer essa oração pela primeira vez, vou convidar todos agora a fecharem os olhos. E se é a primeira vez que você vai fazer essa oração, você vai repetir a oração que eu farei agora. Senhor Jesus, obrigado pelo teu amor. Obrigado pela tua graça e misericórdia que um dia me salvaram. Obrigado pelo sacrifício de Jesus na cruz, que perdoou os meus pecados. Eu me arrependo, eu peço perdão por estes pecados. Eu quero caminhar contigo, Jesus. Entra no meu coração, me dá o Espírito Santo, governa a minha vida, Senhor, a partir de hoje, para todo sempre. Em nome de Jesus, amém. Alguém aqui que fez essa oração pela primeira vez, eu queria que desse um sinalzinho com a sua mão, por favor. Amém, temos aqui. Mais alguém? Lá atrás temos também. Aqui, vamos aplaudir esses novos discípulos que fizeram essa oração. Eu queria convidar você que fez essa oração a vir aqui à frente. Nós temos uma equipe que vai receber, abraçar vocês, e nós queremos orar com vocês. Se você está do lado de alguém que fez essa oração, traz ela aqui para frente. Essa oportunidade de marcar a vida dessa pessoa. Se você viu alguém que levantou a mão, vem junto com ela. Não deixa ela vir sozinha, para que você possa orar por ela, interceder pela vida dela. Se você fez essa oração pela primeira vez, não perca essa oportunidade de confessar isso. Amém. Louvado seja o Senhor. Deus te abençoe, seja bem-vindo à família de Cristo. Que Deus te abençoe, seja bem-vindo à família de Cristo. Está vindo um povo de colete amarelo que vai abraçar, orar com vocês. Nós vamos orar juntos. Amém. Os mais pessoas, sejam bem-vindos à família de Cristo. Podem chegar aqui mais pertinho. Vamos aplaudir, gente, esse povo que está nascendo de novo nessa noite. Amém, aleluia. Eu quero falar algo para você que fez essa oração hoje pela primeira vez. Vocês estão recebendo um abraço agora, que é o abraço da igreja de Jesus. Essa igreja é sua família agora. Nós temos uma família de sangue que recebemos quando nascemos,
mas existe uma família espiritual que nós ganhamos de presente também, quando entregamos a vida para Jesus. E todo esse povo que está nesse auditório é tua família espiritual agora. Nós vamos orar nesse momento, orar para que o Espírito Santo entre no seu coração, faça morada e possa de fato começar uma caminhada, uma jornada contigo. Vamos orar. Pai querido, obrigado porque nessa noite aqui houve salvação. Obrigado porque o Senhor, o teu Espírito, resgatou almas do inferno e trouxe para a luz, trouxe para Cristo. Que em nome de Jesus, essas pessoas, todas elas aqui, sejam seladas, recebam o teu Espírito Santo nessa noite, que elas sejam transformadas pelo teu amor e pelo teu Evangelho, que elas possam amar Jesus e todos os dias busquem Ele de forma extraordinária. Que a partir de hoje, esse processo de santificação, de buscar aquilo que é a vontade do Senhor para a vida deles, possa ser uma caminhada com o auxílio do teu Espírito e de outros tantos irmãos na fé que estão juntos nessa caminhada. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Queria pedir que você agora pudesse ir naquela sala aqui à minha direita, à tua esquerda, porque essas pessoas que abraçaram e outras pessoas, elas querem ouvir você, ouvir o pedido de oração que você tem e te abençoar especificamente pelos seus pedidos. Então você pode conduzir essas pessoas juntos e nós vamos continuar em intercessão. Eu não posso deixar passar uma mensagem como essa e não dar oportunidade para a igreja de Jesus também responder ao Espírito, também responder aquilo que o Senhor está falando. Eu creio que o Senhor tem um grande plano de multiplicação de discípulos, de multiplicação de igrejas nessa terra. E deixa eu te falar, Deus, Ele não precisa de nós para isso, mas Ele nos dá o privilégio e a oportunidade de participar disso. Ele nos dá o privilégio de poder fazer parte do que Ele tem, algo extraordinário, mesmo sendo tão pequenos e falhos. Mas nós precisamos responder ao Espírito, dizendo: Espírito, eis-me aqui, usa-me, eu quero te buscar de forma extraordinária. Se você quer fazer essa oração de compromisso com Jesus, não é compromisso com a igreja, não é compromisso com a liderança, é com Jesus, de buscar a presença dEle de forma extraordinária, para que você possa viver uma vida espiritual extraordinária. Eu vou convidar você a sair do seu lugar e vir até aqui à frente, em um ato de rendição ao Senhor, de quebrantamento, dizendo: Senhor, eu quero viver algo extraordinário do Senhor e sei que preciso fazer algo diferente, algo extraordinário. Nós vamos cantar essa música. Enquanto você canta e adora, você pode vir até aqui à frente e fazer a sua oração de compromisso com o Senhor. Ele ouviu e atendeu, clamei a Deus. Ele ouviu e atendeu, clamei a Deus. Ele ouviu e atendeu. Posso confiar, clamei a Deus. Ele ouviu e atendeu, clamei a Deus. Ele ouviu e atendeu, clamei a Deus. Ele ouviu e atendeu. Posso confiar, clamei a Deus. Ele ouviu e atendeu, clamei a Deus. Ele ouviu e atendeu, clamei a Deus. Ele ouviu e atendeu. Posso confiar, Deus, meu Salvador, que jamais falhou, nunca falhará. Confio em Deus, meu Salvador, que jamais falhou, nunca falhará. Pai querido, aquele que nunca falhou e que nunca falhará conosco, nós clamamos a Ti. Sabemos que podemos confiar em Ti,
confiar no Teu amor, confiar na Tua presença, no Teu poder. Sabemos que Tu és um Deus extraordinário e sabemos que podemos viver uma vida extraordinária contigo. Pai, existe uma multidão de discípulos Teus aqui na frente agora, clamando por mais da Tua presença, clamando por essa vida espiritual extraordinária. Pai, a minha oração é que o Senhor primeiro os fortaleça, os revista com o Teu Espírito, enche eles do Teu Espírito, que um toque dos céus venha sobre eles nessa noite, que esse toque possa fortalecê-los, possa colocá-los de pé, revelar a identidade deles, que eles possam sair daqui cheios e transformados por esse toque extraordinário. Pai querido, os reveste, derrama autoridade e unção espiritual sobre eles, para tudo aquilo que o Senhor tem, para que eles vivam de acordo com a Tua vontade, de forma extraordinária. Pai, que o Teu Espírito Santo os ajude a cada dia a buscar ao Senhor e receber esse toque do Senhor todos os dias. Assim nós oramos e agradecemos, louvamos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a vida de todos. Juntos, você e eu podemos glorificar